Gente, o ano mal começou e já tem alerta para o aumento no preço dos combustíveis em Ribeirão Preto. A partir de fevereiro, os motoristas podem sentir esse impacto direto nas bombas. De centavo em centavo, o motorista sente a diferença no bolso na hora de abastecer. Caro demais, viu? Para nós que sai com o carro para trabalhar, é família, tá muito caro demais, tá pesado. Se aumentar mais, nós não aguenta não, velho. Porque aumenta o combustível, mas o salário não vai, aí não acompanha aí. Eu uso o carro todos os dias aí para trabalhar e é minha forma de trabalhar todos os dias, né? E no final do mês acaba fazendo diferença no bolso da gente, né? A situação não está fácil para ninguém e tem previsão de mais um aumento vindo por aí. A partir do dia 1º de fevereiro, o litro da gasolina deve ficar 10 centavos mais caro em Ribeirão Preto, uma alta que passa dos 7%. A Lígia já está fazendo as contas e prevendo algumas mudanças no orçamento do mês. Costumo gastar mais ou menos uns R$500, assim, porque eu utilizo mais o veículo para trabalho, né? Vai impactar de forma grande, porque a gente acaba utilizando de dinheiro que a gente poderia estar aplicando em outras coisas, né? Alimentação, lazer, e a gente acaba tendo que desviar para poder suprir a necessidade desse aumento do combustível, né? A pesquisa feita pela Central de Monitoramento da Associação Núcleo Postos Ribeirão Preto prevê uma tendência de alta nos preços dos combustíveis. Entre os dias 6 e 14 de janeiro, o litro do etanol acumulou uma alta média de 5% das usinas e distribuidoras. Essa variação chegou aos postos revendedores e o aumento já começou a ser repassado para as bombas. O consumidor final poderá pagar, em média, 20 centavos por litro a mais. A previsão é que o aumento também chegue em outros combustíveis. O diesel e o biodiesel, a alíquota de ICMS subirá de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro, acréscimo de 5,31%. Nós temos aí dois motivos principais. O primeiro motivo é que nós estamos no período de entre-safra. A safra de 2025 ela vai começar só em abril. No período de entre-safra nós temos uma produção reduzida de cana-de-açúcar, então de matéria-prima a ser processada. Essa falta de matéria-prima pode levar a uma elevação nos preços. E outro fator que envolve tanto o preço do etanol quanto do diesel e da gasolina é o dólar mais caro, né? Tanto o dólar mais caro encarece a importação de combustíveis pelos importadores e revendedores privados e também gera um incentivo à exportação dos derivados de cana-de-açúcar. Exporta, então isso diminui a oferta doméstica, diminui a produção que fica no mercado nacional. Isso também tem como tendência a colocar os preços para cima. Ainda de acordo com o professor de economia, o aumento no preço dos combustíveis traz impactos diretos e indiretos para o consumidor final. Por ser um setor, um produto ali que é muito difícil nós diminuirmos o consumo, a tendência é que nós vamos continuar gastando mesmo pagando mais caro, e com isso nós temos obviamente uma redução no nosso poder aquisitivo, um aumento no custo de vida e um aumento na inflação. Isso ainda tem um outro impacto indireto, que é o impacto que envolve também, se nós vamos continuar comprando um produto. Nós ainda temos também uma reação do governo. O governo federal está preocupado com a inflação, porque ela está acima da meta do governo. Se o preço dos combustíveis sobe, lembrando que já em 2024 foi o item que individualmente mais pesou na inflação em 2024, foi justamente o preço da gasolina, ele tem como tendência subir a taxa de juros. E esse aumento da taxa de juros, que visa reduzir a inflação, tem efeitos como encarecimento do crédito, e isso faz a economia também crescer menos. Apesar desse cenário, existem algumas estratégias para você economizar mais, segundo os especialistas. Não tem jeito, é preciso pesquisar bastante para encontrar o melhor preço sempre. Além disso, investir num carro mais econômico pode ser outra solução. Para quem tenha a opção, usar menos o carro, apostar mais em trechos que são curtos a pé, de bicicleta, de transporte público, dar prioridade a carros que são mais econômicos, também seria uma forma de economizar. Mas, de novo, reiterando, por ser um produto essencial, que nós somos pouco sensível a preço, esse aumento no preço dos combustíveis, ele impacta bastante a nossa vida de forma bem negativa. O motorista que ainda não fez o investimento a longo prazo faz o que pode para o dinheiro do fim do mês render um pouco mais. Vai ter que ter o gasto, não tem como, porque eu não posso fugir do combustível porque eu preciso dele para andar com o carro. Mas é complicado e a gente acaba abrindo mão de outras coisas, né, para suprir essa necessidade. Às vezes eu tenho que fazer um bico para complementar o carro, entendeu? Para complementar o carro, porque senão não dá.
Às vezes tento não sair com o carro, só sai mais assim, na urgência, para trabalhar, para passear mesmo fica difícil. Final de semana o carro fica parado, não passeia. O combustível dá para trabalhar na outra semana que vem. Não consigo abastecer menos, né? Tem que continuar abastecendo a mesma coisa, porém o dinheiro no final do mês vai afetar bastante aí, né? Vai sobrar menos no bolso da gente. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Tem que fazer malabarismo desse jeito, né? Luciano Nakabashi, professor de Economia da FEA USP, conosco ao vivo, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Professor, bem-vindo aqui mais uma vez. O que causa essa variação constante aí no preço dos combustíveis? Por que é tão difícil de controlar esses aumentos? Professor, muito boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Então, se a gente pega o combustível, gasolina e diesel, né, são produtos derivados do petróleo e é uma commodity. Então, as commodities, elas são produtos agropecuários, são semelhantes, independentemente de onde é produzido, em minerais também, né? E onde o mercado que afeta, que forma o preço, é o mercado mundial, oferta e demanda do mundo inteiro. Então, você acaba tendo muitas oscilações por essas questões, né, de demanda, oferta. Em alguns momentos, alguns países estão mais aquecidos, crescem mais, demandam mais combustível, e o petróleo acaba sendo a base também de transporte, né, por ser os principais combustíveis, fonte dos principais combustíveis, acaba sendo a base do transporte em vários países, né, então essa demanda afeta. O aumento da atividade afeta a demanda e você tem problemas de oferta também, né? Tanto coisas são programadas, né? Os países lá do OPEP muitas vezes controlam a oferta para aumentar o preço, mas a questão, por exemplo, que a gente viu recentemente dos conflitos em países que são relevantes, produtores, né, importantes, como a Rússia e a Ucrânia, e também os países do Oriente Médio, naquela questão de Israel, né, com os países ali vizinhos, principalmente Irã. Então, tudo isso gera incerteza, às vezes reduz um pouco a oferta, acaba afetando o preço pelo lado da oferta e às vezes pelo lado da demanda. E tem mais um ponto, né, que é importante, por ser uma commodity e ter o seu preço determinado no mercado internacional, acaba sendo cotado em dólar, né? E o real, ele perdeu bastante valor, né, recentemente. Teve aí um grande aumento do dólar, né? Você precisa de muito mais real para comprar dólar hoje. Então, em real, acaba também oscilando de acordo com variações cambiais. Professor, a gente sabe que o aumento desses preços, claro, vai impactar aí no orçamento das famílias, mas como driblar isso? Dá para adotar alguma forma de minimizar um tanto, pelo menos um pouco desse impacto no bolso? Então, o que é preciso é um planejamento, né? Tentar otimizar os locais onde a pessoa precisa ir no dia a dia. E quando necessário, vai num lugar, já aproveita e vai num outro que é próximo para não ter que ficar indo e voltando, por exemplo, de casa, do trabalho. No longo prazo, então, uma coisa que é importante é a busca de meios de transporte que são mais econômicos. Aí você pode ter a questão individual, né? As pessoas procurando, por exemplo, carros mais econômicos, ou transporte público, ou algum outro tipo de transporte. É uma coisa importante, quando possível, até é uma coisa para o meio ambiente, a questão de usar, talvez, quando possível, bicicleta, algum outro tipo de transporte que não precise de combustível. E aí precisa também da participação do setor público, né, para melhorar o transporte público, para melhorar o acesso a ciclovias, por exemplo. Tudo isso acaba sendo um planejamento que depende também do governo, para que se tenha mais alternativas, além E claro, né, tem toda a questão hoje, com a nova tecnologia que vem surgindo da eletrificação dos carros, onde existe essa possibilidade, né, de se ter um gasto menor ao longo do tempo, ser menos dependente ali dos combustíveis fósseis, mesmo
o próprio etanol acaba sofrendo muita influência, né, do preço da gasolina, porque tem essa substituição. Então, quando a gasolina sobe, o etanol também tende a subir. A gente também está no período de entre-safra que aumenta o preço do etanol. Mas essa questão da eletrificação é bastante importante. Acho que o Brasil tem que investir nisso. Isso também depende muito do governo, políticas do governo, que a gente consegue, muitas vezes, ter, por exemplo, investir ali num teto solar, onde tem investimento, claro, mas isso vai se pagando ao longo do tempo. E se a pessoa também aproveita para utilizar isso e ter um carro elétrico, já é uma energia limpa e a pessoa consegue, ao longo do tempo, economizar bastante. Mas isso só é planejamento. Você não vai fazer porque aumentou o preço agora, precisa pensar ao longo do tempo. O preço está aumentando agora, em algum momento vai cair, faz parte do preço de commodity, mas precisa de um planejamento ao longo do tempo para pensar como a gente pode ser, não só economizar mais, mas ser mais sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Professor de Economia da FEA-USP, Luciano Nakabashi, agradeço a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, Luciano. Muito obrigado, um abraço aí.